forte da equipe do Ceará, que vem fazendo com que vocês estejam na 8ª colocação com 45 pontos, pontuação que não permite que o time esteja próximo à zona do rebaixamento, garantindo matematicamente a permanência de vocês para a temporada seguinte na Série A do Campeonato Brasileiro e que esteja também brigando por uma vaga na Sul-Americana e, quem sabe, na fase preliminar da Libertadores. Obrigado. Boa tarde, Eudes. Uma excelente sexta-feira para você também. Nós temos uma marcação muito forte, né? O nosso setor defensivo ele tem tido êxito, né? nas execuções, e isso tem facilitado porque nós temos, né, um ataque de qualidade. Todo mundo que tem entrado, né, tem dado conta do recado, todo mundo se ajudando, todo mundo se doando, né, em prol do coletivo. Obviamente, automaticamente o individual de cada um ele vai sempre aparecer, né, mas eu acredito que nós estamos jogando de uma forma coletiva e uma forma de uma intensidade muito alta. Então, isso tem sido um dos fatores positivos da nossa equipe, né? Nós temos uma marcação forte, uma transição muito rápida. Se eu não me engano, eu vi algumas rodadas atrás que o nosso time é um dos times que menos toca na bola para chegar ao gol adversário. Então, isso facilita bastante, mostra que nós temos uma marcação forte e uma transição, né, de defesa para o ataque muito rápida. Então, eu acredito que com a boa fase, né, dos nossos jogadores de frente, do ataque, isso tem cooperado junto, defesa, né, meio e ataque. Então, isso tudo na somatória, né, tem colocado o Ceará aí nas primeiras colocações, né, na parte de cima da tabela, na parte da frente, entre os 10 primeiros. Então, eu acredito que isso é o resultado de um trabalho coletivo, né, comissão técnica, fisiologia, né, preparação física, DM também, que tem recuperado os atletas, né, rápido. Então, é um coletivo, né, que tem se doado para que o Ceará conquiste esses objetivos que a gente tem visto ao longo da competição. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão, no site oficial do clube. Fabinho, o Ceará tem 2 desfalques para a próxima partida, mas são por cartões amarelos, né? O Ceará, que no seu CESP, que é o Centro de Saúde e Performance do Ceará, não tem nenhum jogador lesionado. Já faz 2 semanas. Queria que você falasse a respeito desse trabalho de prevenção de lesões, e quando acontece alguma lesão, o trabalho é sempre bem feito e o jogador volta muito mais rápido, né? Eu queria que você falasse a respeito desse trabalho que vem sendo exercido aí no CESP, que é o Centro de Saúde e Performance, Dr. Gotardo Figueiredo. Realmente, isso é muito importante. Obviamente que, dependendo da lesão, são movimentos inesperados, né, do músculo, seja num jogo, seja num treinamento. Algumas lesões não tem como você prever, mas as essenciais, né, e aquelas que você pode evitar, realmente o Ceará tem se preparado, né? Nós aparecemos, mas tem pessoas que trabalham, né, praticamente quase que 20 horas, aí, 15, 16 horas, né, por dia, estudando, se preparando, né, se doando ao máximo para que a gente possa entrar dentro de campo e executar o nosso trabalho bem feito. Essa parte de prevenção de lesão é uma parte muito importante, onde Giovânio, né, na fisiologia, juntamente com o André, tem feito trabalhos específicos com a gente. O pessoal também, os fisioterapeutas, né, tem feito uma recuperação muito boa também com a gente. O pessoal do DM ele tem sempre nos auxiliado, né, no pós-jogo, né, no pré-treino, pós-treino. E, obviamente, a preparação física, né, o Juninho, o Roberto, o Eduardo Balalai, também, que está aqui nos bastidores, fazendo um excelente trabalho, tem nos preparado para que a gente possa dar conta do recado. Então, é um setor que tem crescido muito dentro do clube. Eu agradeço também, né, pela vida deles, que tem nos ajudado, nos auxiliado, e essas vitórias também tem que colocar na conta deles, porque são profissionais de excelente capacidade, que têm nos ajudado bastante.
Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa tarde, Fabinho. Um prazer conversar com você e nessa coletiva virtual que antecede a partida contra o Atlético Paranaense. Fabinho, como é que está sendo essa sua parceria com o Fernando Sobral? Antes ele estava jogando um pouco mais pelo lado, mas se somava, né, a você, o Charles, que normalmente jogavam juntos ali, fazendo um terceiro volante. Às vezes, claro, havia algumas mudanças na peça de meio campo. O William Oliveira já jogou ali, o Pedro Nares já teve a oportunidade de jogar ali. Hoje, a parceria já há alguns jogos é você, Fabinho, e o Fernando Sobral. O que faz vocês se completarem tanto? Por que vocês têm jogado tão bem juntos nessa parceria dentro do setor de marcação do Ceará? Repito a pergunta inicial, como é que está sendo essa sua parceria com o Fernando Sobral? A gente tem procurado trabalhar todos os dias, todas as posições, todos os setores, né, de uma forma muito intensa. Obviamente que todos os jogadores eles querem iniciar a partida, mas uma coisa que nós conversamos internamente é que há uma competição nas disputas das posições, mas uma competição sadia, onde o mais importante é o Ceará aparecer, né? Essa competição ela não é uma competição egocêntrica, egoísta, que coloca o eu na frente de nós, não, sempre tem que ser o nós primeiro. E todos os jogadores que jogaram ali nessa posição, todos têm condições de começar jogando. Obviamente, o professor Guto Ferreira tem optado para que eu e o Sobral inicie as partidas. Sobral é um grande jogador, assim como todos os outros também que eu joguei ao lado, né? O setor de, como foi uma pergunta mais setorizada, nós temos excelentes volantes, né? Todos têm qualidades, né? Todo mundo que jogou ali deu conta do recado, né? A gente tem um grupo muito forte, né? Uma unidade muito boa, uma amizade muito boa, uma parceria muito boa. Eu acredito que isso reflete dentro de campo. Pode perceber que quem tem entrado, né, tem jogado bem, né, tem somado para a vitória da equipe, né? Então, essa parceria com o Sobral tem sido muito boa, né? A gente tem uma boa relação no nosso dia a dia, assim como outros também. Nós temos uma marcação muito forte, né? Nós nos doamos muito na marcação. O importante dentro do time é você saber cumprir bem a sua função. Não adianta eu querer subir toda hora e fazer gol no lugar do Kleber, no lugar dos atacantes, que vai faltar na defesa. E não tem como também os atacantes descerem ali muito para defender e não tiver alguém que coloque a bola para dentro, né, do gol adversário. Então, é cada um sabendo entender a sua função, né? E quando a gente coloca a nossa força, a nossa unidade, seja eu, Sobral ou outro jogador em prol do Ceará, é isso que tem acontecido. Acho que nós temos nos doado para o clube, nós temos nos doado para o time e, obviamente, o resultado dessa parceria tem acontecido, né? Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Fabinho, nós estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, na reta final da temporada 2020, que teve uma temporada, um Campeonato Brasileiro, entrando em 2021, né? Nós estamos em 2021, mas vocês jogam pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Foi uma temporada atropelada, vocês atletas mais do que ninguém podem falar sobre isso. Todos nós tivemos um período de isolamento social e nesse período os jogos ficaram parados. Quando voltaram, aquele atropelamento de competições e de jogos, né? Campeonato Cearense, parou o Cearense, esperou as finais para depois, veio a Copa do Nordeste, o Ceará foi campeão, veio o Campeonato Brasileiro, havia jogos da Copa do Brasil em meio ao Brasileiro, havia jogos finais do Campeonato Cearense em meio ao Brasileiro. Então foi uma temporada, ou está sendo, né? A 2020 entrando nesse ano 2021, foi uma temporada, está sendo uma temporada de jogos muito próximos. Fabinho, como é que você observa nessa situação, até por ser um cara experiente, por isso eu queria
beber um pouco da sua experiência, né? Buscar um pouco da tua experiência para que você traga para a gente algo sobre isso. Como é que você observa a questão física nessa reta final? Você é um cara experiente, sabe que essa questão física muitas vezes é determinante. É claro que numa partida existe a questão técnica, existe a questão das oportunidades, obviamente que existe a questão tática, mas uma reta final, são 6 jogos para terminar o Brasileirão, a questão física pode falar bem alto. Tenho certeza que você já viu isso acontecer. Você se sente preparado? Você sente a equipe do Ceará preparada? É hora de se superar até na questão física em busca de um objetivo, Fabinho? Como é que você vê essa situação? Sem dúvidas nenhuma, Danilo. Desde a pandemia, né, o Ceará na questão física não parou, né? Nós tivemos na pandemia um trabalho muito bem feito, né, online, mesmo a gente em casa. Nós tivemos poucos dias, né, sem treino, né, um período que a gente teve aí, mas logo em seguida o Ceará, se eu não me engano, foi uma das primeiras equipes no Brasil a retornarem aos treinos e eu tenho certeza que aquilo que nós plantamos lá atrás, né, nós estamos colhendo agora. Obviamente, num campeonato tão longo e devido à pandemia, os jogos ficaram num espaço muito pequeno, né, um tempo muito pequeno de recuperação. Às vezes a gente estava entrando em campo em 48 horas e isso nunca houve antes no futebol. Se houve, eu não estou sabendo, mas devido à pandemia, essas foram as circunstâncias para que o campeonato continuasse, acabasse. E como eu falei, né, anteriormente, o Ceará está muito bem preparado, né, na fisiologia, né, os preparadores físicos, como eu falei, o Juninho, o Roberto, né, o Eduardo Balalai, que não aparece muito em campo, o Giovani e o André, que fazem essa parte dos bastidores, né, eles têm nos ajudado muito, até mesmo, né, os fisioterapeutas no pré-treino, pós-treino, né, depois no pós-jogo também a gente tem feito um trabalho de recuperação espetacular. Obviamente que isso facilita, né, a nossa vida dentro de campo. Agora é como você falou, né, estamos na reta final do campeonato, né, nós sabemos que temos, né, uma oportunidade de fazermos história num campeonato nacional. Nós estamos muito motivados para isso. O professor Guto Ferreira, ele sempre tem conversado com a gente para que a gente mantenha os nossos pés no chão, mas para que a gente se doe ao máximo, seja nos treinamentos, seja nos jogos, que se nós plantarmos, né, nesse período, né, essa renúncia, algumas renúncias para que a gente possa conquistar nossos objetivos, isso é de suma importância no momento. Então a gente tem que realmente renunciar a algumas coisas e entrar determinado para fazer uma história. A gente tem nessa oportunidade e eu acredito que o grupo inteiro está focado e nós não queremos deixar essa oportunidade passar. Mais uma vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Fabinho, com os resultados do meio de semana, os resultados da terça e os resultados de ontem, quinta-feira, todas as equipes do Campeonato Brasileiro têm agora 32 jogos. Então, o Ceará é realmente o oitavo colocado de fato e de direito. Não é que ele seja oitavo, mas tem um jogo a mais do que alguém, não. Todos os times têm 32 jogos. Ceará, 45 pontos, critério de desempate acima de Corinthians com 45 e Santos com 45. Red Bull Bragantino tem um pouco menos, 44. Atlético Paranaense tem 42. Essas equipes, eu avalio, têm uma boa chance, dependendo do que vai acontecer na Libertadores, de uma chance real de vaga na Libertadores 2021. A diferença entre o Ceará e o Atlético Paranaense, o adversário de domingo, é de apenas 3 pontos. Como é que vocês estão encarando esse confronto diante do Atlético Paranaense nessa 33ª rodada do Brasileirão? Eu vejo que ambas as equipes elas têm, né, tentado buscar os seus objetivos e vão, né, buscar os seus objetivos individuais.
Para nós vamos encarar como um jogo de 6 pontos, né? Dentro daquilo que nós almejamos dentro da competição. O Atlético vem, obviamente, para buscar a vitória, para buscar esses 45 pontos. E, obviamente, nós olhando para cima, né, na parte de cima da tabela, nós também queremos e desejamos muito esses 3 pontos. Eu acredito que vai ser um jogo, né, muito difícil. A equipe do Atlético é uma equipe muito qualificada, né, tem jogadores experientes ali. Então, eu acredito que vai ser uma partida muito difícil. Agora, nós sabemos que dentro de casa nós temos, né, totais condições também de buscar a vitória. Vamos trabalhar para isso, com bastante humildade, respeitando sempre os nossos adversários, independente de quem seja, né? Temos aí um Atlético que acabou vencendo também a equipe do Flamengo. Então, a gente tem que ter sabedoria. É uma partida que alguns detalhes vão fazer toda a diferença. Então, vamos trabalhar nesses 2 dias que nos restam aí para que no domingo nós possamos fazer uma grande partida e sair com a vitória. Obrigado, Fabinho. Obrigado a todos que participaram. Thank you.